Amigos queridos, que a paz do Senhor nos envolva em vibrações serenas que nos inspiram a confiança, que estimula a nossa vontade. Vamos, nesta manhã, ouvir, refletir, pensar na transmissão do pensamento, que é a ação da prece. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-na os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao passo que o fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece, que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, com relações se estabelece a distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo, em todas as coisas, o único apto a torná-la eficaz. Amado Jesus, querido Mestre, nesse momento sublime em que nossos pensamentos procuram cada vez mais esta vibração que a prece nos oferece, lembremos de Jesus para que nós possamos cada dia mais compreendermos o valor desta vibração que nos liga a Deus, nosso Pai. E assim, sob os olhos amigos desses espíritos queridos, é que nós, reunidos no seu nome, pedimos a Deus que nos dê força e coragem. Que Deus nos abençoe, nos proteja
hoje, agora e por todo sempre. Queridos amigos, primeiro eu preciso compreender o que seja o pensamento, para que a gente possa compreender verdadeiramente aquilo que nós estamos sendo convidados a pensar, a sentir e também emitir aos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, tudo aquilo que nos sustenta, que nos irmana, para que possamos lembrar do verdadeiro sentido que essa a prece nos oferece. Então, nós vamos, nessa manhã, repensar um pouco em tudo, nas nossas ações mentais. Às vezes, nós não pensamos, né, que o pensamento tem uma força criadora, e nem pensamos que o nosso pensamento é pode ser uma prece, mas ele emite ondas eletromagnéticas que nos interceptam junto a outros irmãos. Então, a prece, o que é a prece? A prece é uma invocação. E essa invocação, muitas vezes, ela nasce de um propósito, de uma necessidade que cada um de nós precisamos. Então, é pelo pensamento que nós entramos em comunhão com outros pensamentos. Lembrando a todos que o pensamento ele é um composto de fluidos, de energias que a vontade nos auxilia, nos emite, mas ele também tem um papel extraordinário pela força eletromagnética, que são ondas, e ondas que circuitam por todo o processo, né? Nós atraímos e também repelimos aquelas ondas mentais que chegam até nós. E nós vamos ver que nossas preces, geralmente, elas são feitas a Deus. E como é que Ele escuta a nossa prece? Será que nós já pensamos nisso? São aqueles espíritos que estão mais próximos de nós, que se incumbe de recolher os nossos pedidos, as nossas vibrações, e que eles também têm toda a capacidade de transmitir para nós aquilo que nós estamos dirigindo a Deus. E são esses espíritos que reportam o pensamento de Deus e que leva também o nosso pensamento até Ele. Então, quando alguém ora para outros seres que não a Deus, nós vamos ver que esses espíritos é que nos auxiliam a levar o outro aquilo que nós estamos rogando, ou que estamos orando, ou que estamos emitindo para ele. Por isso que Jesus sempre nos disse que era preciso que a gente tivesse muita vigilância no nosso pensamento, porque tudo aquilo que ocupa o pensamento é uma substância que nós vamos constituindo da nossa própria vida, a nossa matéria mental, né? Então é preciso que a gente, quando vai fazer nossa prece, que nós retiramos do coração de tudo que não seja material, para que a gente possa, através da prece, começar a fazer a edificação do reino de Deus em nós mesmos, que nos inspira a confiança, que nos dá a força, né? Então, o Espiritismo, ele vem nos auxiliar a compreender a ação da prece, que é essa força que nós temos de transmitir um pensamento para outro ser. E nessa transmissão, tanto quando nós oramos, ou então mesmo quando nós estamos com o pensamento elevado, nós podemos auxiliar os nossos irmãos, como também podemos receber. Então, nós todos estamos mergulhados neste fluido universal que envolve todos os seres encarnados e os desencarnados que compõem a nossa atmosfera fluídica. E esse fluido, muitas vezes, ele recebe da nossa vontade uma impulsão. É por isso que a vontade, ela é um atributo soberano, porque ela é o veículo do pensamento
como o ar é o do som. E muitas vezes a gente tem uma certa indiferença, né, com a vontade. Por isso que Jesus sempre falou para nós, para os discípulos, da força da vontade, os espíritos de boa vontade, quer dizer, que tem uma força na vontade, que deseja. Então, o veículo do pensamento, como o ar ou do som, tem uma diferença com as vibrações que nos envolvem. E mais esse fluido que nos envolve, ele está por todos os lugares. E é a vontade que vai acionar esse fluido, essa energia, para compor o nosso pensamento. E esse pensamento, ele cria uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro. E é o que transmite um pensamento, como o ar transmite o som. Então, por isso que Kardec nos mostra que a ação da prece é a transmissão do pensamento. Então, o que que eu estou transmitindo para o outro? E essa energia que nós podemos compor a nossa vibração, a nossa corrente mental, ela vai, então, de acordo com o esforço da vontade, ela vai ampliando esse movimento mental em direção àqueles a que nós desejamos alcançar. E é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Quando a nossa prece é formada de uma força de vontade e que eu tenho foco no meu pensamento, eu posso comunicar entre outro espírito que vão transmitir tudo aquilo que desejo, que eu estou pedindo, rogando, mas eles também nos transmitem ao contrário disso, as inspirações, aquelas intuições, as relações que nós precisamos estarmos sempre pensando que estamos com encarnados e com os desencarnados. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer pela prece, que nós vamos, à medida do nosso esforço, nossa vigilância, nós vamos realmente procurando o concurso dos bons espíritos que passam a nos sustentar para que a gente possa fazer boas relações, ter boas resoluções e que as nossas ideias sejam sempre ideias que nos alimentam e que nos sustentam para vencer as próprias dificuldades do caminho. E muitas vezes essas orientações ou este amparo, elas vêm mesmo até por forma de intuição. Então, Kardec nos diz que existem duas partes que se dividem os males da vida. Uma é constituída do que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações que ele constitui para ele mesmo, que é a causa primária das nossas incúrias, dos nossos excessos, que surge o arrependimento. Então, ele nos disse que não menos certo é que todas essas misérias resultam de nossas infrações às leis de Deus. E ele nos convida que a gente observe pontualmente o que é que elas nos pedem, que é a verdade. Então, se nós não ultrapassássemos o limite do necessário, nós teríamos sempre no nosso coração a satisfação das nossas necessidades. E com isso, nós não íamos contrair maiores dificuldades e nem as enfermidades que nós acabamos contraindo pelos nossos excessos, pelas nossas ilusões. E isso muitas vezes nos trazem grandes dificuldades que até nos adoecem. Então, nós vamos ver que a nossa ambição muitas vezes nos leva a grandes ruínas, porque nós queremos aquilo que, na verdade, nós nem precisávamos, né? Então, nós vamos ver que quanto mais nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, mais nós vamos nos esforçando pela vontade de termos uma vida mais tranquila e vamos também retirando de nós o orgulho. O orgulho, meus irmãos, é uma coisa que impede a ação da nossa prece. E o que facilita para todos nós é a ação da caridade. Como a caridade é o mecanismo
que vai nos alinhar com o pensamento. A caridade, ela nos afasta da inveja, do pensamento ocioso, das disputas, das dissensões, e nós nos alinharíamos assim, ou nos alinhamos com aquilo que o Evangelho nos fala. E Kardec nos mostra que os bons espíritos, eles nos ajudam muito a resistir os maus pensamentos, desde que a gente queira. Então, Kardec nos mostra assim, o que os espíritos fazem não é afastar de nós o mal, porém, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar danos. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Eu queria muito hoje dizer aos irmãos, prestemos bastante atenção nas nossas escolhas, aquilo que o livre-arbítrio participa, porque nós somos o espírito que já temos conhecimento para mover um pensamento mais equilibrado, pedindo a Jesus que nós estejamos sempre numa posição de buscar os bons conselhos e colocá-los em prática, mas conservando sempre a liberdade de segui-los, porque às vezes nós pedimos, mas não seguimos, né? E o mérito de tudo isso está na escolha que nós fazemos entre o bem e o mal, entre aquilo que vai nos sustentar. Então, o Espiritismo, ele nos traz, a ele, né, foi reservado provar-nos a sua ação, como nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Por isso que o efeito da prece, ele não se limita aos nossos olhos. Ele vai muito mais, muito mais. Então, quando a gente está atento aos pensamentos que os espíritos nos ajudam ou nos orientam, eles vão falar: renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua existência e para com os outros abrir mão do bem que ele pode fazer. E muitas vezes isso é o descrente, o egoísta, né? E que muitas vezes se afasta de Deus justamente por não compreender o mecanismo tão grandioso que Deus ofereceu a todos nós. Nós pedimos a Deus nesse instante que o nosso pensamento alcance a espiritualidade maior. Senhor, que a nossa prece nesse instante tenha o influxo divino, o fluxo do nosso amor, a rogar o amparo, a proteção para todos nós. Que a nossa vontade esteja ativa para contribuir com a recepção desses fluidos que permeiam o nosso pensamento e alcance toda a nossa organização perispiritual e física. Senhor, que essa transmissão de energia fluídica que é o passe possa sustentar a nossa vontade no bem. Que a nossa água seja fluidificada, Jesus, e que o seu amor seja constante em nossa vida. Assim, amigos, pedimos a Jesus que esse amor incondicional assista todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, os nossos familiares que encontram os seus lares, que todos eles, Jesus, sejam agasalhados por estas vibrações e que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Deixe no coração de todos a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, que recebam do nosso querido professor Eurípides o sustento e a manutenção do bem, na vontade e no pensamento de todos. Que assim seja.